Boa tarde, irmãos e irmãs, internautas, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, conforme eu havia combinado com vocês no domingo passado, acerca de duas reflexões sobre o Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 54, eu havia falado que nós íamos dividir em duas partes, a reflexão em duas partes, mas como o Evangelho é longo, vamos dividir em três. A primeira já foi no domingo passado, a segunda vai ser hoje e a terceira parte no próximo domingo. E hoje, para que nós não percamos mais tempo, o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 a 42, encontra-se escrito o seguinte: Entretanto, os discípulos lhe pediam: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: Alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhes Jesus: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se alegrarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele, por causa da palavra da mulher que lhes declarara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E diziam à mulher: Já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, na semana passada, na primeira reflexão deste memorável capítulo 4 de João, nós vimos que Jesus estabeleceu um diálogo com a mulher samaritana e que era proibido, primeiro porque ele era judeu e ela era samaritana, e também porque era mulher. Não era bem visto aos olhos das pessoas daquela época o homem ficar a sós com uma mulher conversando, principalmente uma mulher que tinha uma má fama com uma mulher samaritana. O fato é que o diálogo que Jesus abriu com aquela mulher saiu edificada, porque começou a acreditar nas palavras de Jesus, começou a acreditar na mensagem de salvação que Jesus verbalizou naquele diálogo que ele teve com ela. E aquela mulher saiu maravilhada e começou a correr e foi ao encontro dos que estavam lá na cidade de Samaria e começou a falar de Jesus e começou a anunciar que tinha encontrado o Messias, o Cristo, o prometido das Escrituras. O fato é que muita gente começou a acreditar em Jesus devido ao depoimento daquela mulher, do testemunho daquela mulher. Porque é assim que acontece com aqueles que têm um diálogo pessoal com Jesus Cristo, com aqueles que têm um encontro pessoal com Cristo. Quando tem aquele encontro pessoal com Cristo e que recebe a mensagem da salvação, aquela mensagem de salvação dada por Jesus Cristo, através do anúncio do Evangelho, começa a inquietar o coração de cada pessoa que ouve e começa a transformar o coração daqueles que acolhem a mensagem da salvação. E ali se dá um processo de santificação iniciado pelo Espírito Santo. O fato é que aquela mulher, com certeza, impelida pelo Espírito Santo, maravilhada pelas palavras de salvação de Cristo, começou a anunciar Jesus naquele povo. E as pessoas vieram ter um encontro com Jesus. Os homens daquela cidade, os habitantes daquela cidade, foram ao encontro de Jesus. E Jesus começou a falar essas palavras que eu acabei de anunciar aqui, que eu acabei de ler para vocês. O fato é que Jesus fala que ele veio semear.
fala que ele veio para anunciar a salvação. E aí os samaritanos ficaram maravilhados também com aquela palavra e começaram a acreditar que Jesus era o prometido das Escrituras. O que é que nós podemos tirar de lição, além do que foi lido na semana passada, deste evangelho? É que Jesus, a mensagem de salvação que Jesus tem, é para todas as pessoas. Não é só para uns, não é só para um grupinho, não é só para uma igreja, não é só para um reservado grupo de pessoas. A mensagem de salvação é para todos. A salvação é para todas as pessoas. A misericórdia de Deus é manifestada para todas as pessoas. Existe uma música secular que diz o seguinte, que o sol nasce para todos. Assim também é a salvação de Cristo. Nasceu em Jesus, na cruz do Calvário, no sacrifício que Jesus Cristo operou na cruz do Calvário, quando deu o seu último suspiro, a sua última gota de sangue para nos salvar. A salvação nasceu ali para todos. Portanto, nós temos que refletir como é que está o nosso caráter missionário, a nossa identidade missionária. Nós temos apenas anunciado o Evangelho para quem se encontra na igreja. A gente tem anunciado o Evangelho somente para algum grupo de pessoas, para pessoas que a gente vai com a cara, porque a mensagem da salvação não é só para quem a gente vai com a cara, até mesmo com aqueles que a gente tem uma reserva. A mensagem da salvação tem que chegar lá, porque Jesus Cristo quer a salvação de todo mundo. Jesus não quer condenar ninguém. Jesus quer manifestar o seu amor, a sua misericórdia para cada ser humano. Então, muitos cristãos, entre aspas, que se diz ser cristãos, ficam ali nas suas igrejas, nos seus ministérios, participando de ceia, participando de cultos, participando da comunhão, se for um católico, participando de momentos litúrgicos, mas fica só naquilo. E não anuncia o Evangelho a toda criatura, não anuncia a mensagem da salvação. E acho que só está ali naquele recinto da igreja, participando dos eventos litúrgicos, já cumpriu a sua missão. Não, não, não. Olha, se nós entendermos a Santa Ceia ou a comunhão, quem é católico, a gente vai entender que ceia, Santa Ceia, comunhão é partilhar o alimento, partilhar o corpo de Cristo. E partilhar o corpo de Cristo hoje é também anunciar o Evangelho, porque a palavra de Deus é alimento. Falar de Jesus, anunciar o Evangelho, é falar de Jesus, é oferecer Jesus para aqueles que têm sede e fome de salvação, porque Jesus é a salvação. E o alimento para todo ser humano, hoje, como todos os tempos vai ser, é justamente a salvação. E Jesus diz que o alimento dele é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. Qual é o nosso alimento? É fazer a vontade de Jesus. E qual é a vontade de Jesus? Salvar muita gente. E como é que a gente faz a vontade de Jesus? Anunciando a palavra da salvação. É claro, eu e você, nós não temos poder nenhum de salvar ninguém. Primeiro, porque fomos salvos, somos dependentes da misericórdia de Deus, somos pecadores, necessitamos da graça de Deus, da misericórdia, do perdão de Deus. Um cego não pode guiar outro cego. Eu não posso salvar ninguém. Padre não pode salvar ninguém. Pastor não pode salvar ninguém. Ministro da Eucaristia não pode salvar ninguém. Ninguém pode salvar ninguém. Mas nós podemos anunciar, falar, apontar para a pessoa que pode nos salvar. Nós não podemos salvar, mas nós podemos apontar a direção da salvação, que é Jesus Cristo. Nós não podemos purificar ninguém dos pecados, mas nós conhecemos alguém que pode fazer isto, que de fato fez por cada um de nós, Jesus Cristo. Eu não posso perdoar o pecado do meu irmão, eu não posso salvar, libertar do pecado, mas eu posso anunciar a libertação, que é Jesus. Você pode anunciar a libertação, que é Jesus Cristo. Esta mensagem de hoje, este testemunho, esta forma de vida de Jesus, esse estilo de vida de Jesus, e o estilo de vida da samaritana, que ouviu a mensagem de Jesus e correu para anunciar, falar de Jesus para outras pessoas, é o exemplo que nós devemos seguir. Ouvimos a palavra de Deus, escutamos a salvação, fomos agraciados com o dom da salvação. O nosso papel agora
É deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, nos santifique e também correr para anunciar às outras pessoas que Jesus está aí, está pronto para salvar, está pronto para amar, está pronto para acolher qualquer ser humano que queira se arrepender dos seus pecados, que queira acolher a salvação e o projeto de santidade que ele tem para cada um de nós. Jesus não teve preconceito. Ele saiu dos judeus, né, e foi anunciar aos samaritanos. Quem sabe nós estamos precisando sair das nossas casas, do nosso comodismo, da nossa vidinha, do nosso habitação confortável e anunciar a salvação para as pessoas que ainda não escutaram a salvação, não escutaram a mensagem do Evangelho. Tem muita gente aí precisando ser alimentado pela palavra de Deus, precisando de salvação. Repito, eu não posso salvar, você não pode salvar ninguém. Nós não podemos salvar espiritualmente a ninguém. Nós não podemos dar vida eterna a ninguém. Mas nós podemos anunciar a salvação, que é Jesus Cristo, a vida eterna, que é Jesus Cristo, que é a ressurreição, que é Jesus Cristo. Nós não podemos ser egoístas, ficarmos com a palavra de Deus somente para nós, somente com a salvação para nós. Nós temos que partilhar essa salvação. Esta alegria da salvação, nós temos que levar aos outros irmãos que precisam desta mensagem de salvação. Vamos seguir o exemplo da mulher samaritana, em correr e anunciar o Evangelho para as pessoas. Vamos seguir o exemplo de Jesus, que não ficou parado no seu lugar, anunciando só o Evangelho para os judeus. Correu para os povos gentios, para os samaritanos, para anunciar a vida eterna, para anunciar a salvação, que era ele próprio. Repito, tem muita gente aí precisando do anúncio da palavra de Deus. Tem muita gente aí precisando de uma palavra de esperança. E quem é que pode levar esta palavra de esperança, de salvação? Sou eu, é você, é cada um de nós. Então, nesta semana, vamos para casa, viver essa semana e o resto dos nossos dias com esse propósito, anunciar a salvação para quem ainda não ouviu. Propor a salvação, propor o projeto de salvação que Jesus Cristo quer que nós propamos. Vamos propor uma adesão de vida a Jesus Cristo, anunciando o Evangelho. Nós não podemos impor o Evangelho, mas nós podemos propor. A proposta de salvação de Jesus Cristo é para cada um que queira aceitar. Ok? A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa semana e curta o resto do domingo com o pensamento firme em Deus e com o propósito de anunciar o Evangelho por onde quer que você vá. Começando na sua casa, enlarguecendo, esticando no seu trabalho, no seu bairro, com as pessoas que você convive. Com certeza, aí tem pessoas que, ao exemplo dos samaritanos, precisam da mensagem do Evangelho, da salvação, como eu e você fomos agraciados um dia, e ainda continuamos sendo agraciados por esse projeto de salvação, essa pessoa em salvação que é Jesus Cristo. Amém?